Olá, tudo bem? Começamos o Opinião América News. Hoje, domingo, estamos aqui no final de semana, saindo de Coral Gables. Estou retornando para Miami Downtown. Temperatura já na casa dos 86 Fahrenheit, muito calor, hein? Hoje, céu bem azul, promessa de um dia bastante aproveitável aqui em Miami, aqui no sul do estado da Flórida. É o verão pleno e hoje sem chuvas, né? Diferente do que vinha acontecendo ao longo dos últimos dias. Não há previsão, pelo menos nessa primeira parte do dia, né? Talvez possam ocorrer algumas pancadas rápidas mais no período da tarde. Mas vamos lá trazendo alguns destaques. É claro, né? Nós retornamos para falar sobre a guerra comercial que agora é travada quase que frontalmente entre Brasil e Estados Unidos. Há, sem dúvida alguma, um clima de bastante tensão. Aliás, essa tensão só veio escalando ao longo das últimas semanas e podemos dizer que, a partir das decisões mais recentes por parte do governo norte-americano, do presidente Donald Trump, deixando o Brasil em xeque, tendo que agilizar também a sua estratégia para responder aquilo que Donald Trump encaminhou ao Brasil, não só no que diz respeito às tarifas que ficaram, pelo menos até esse momento, colocadas em 50%, com data de previsão, né, de passar a vigorar já em 1º de agosto, mas sobretudo em função das questões políticas que acabaram também entrando, né, nesse combo de alegações do presidente Donald Trump, falando diretamente sobre os processos direcionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, considerados por Donald Trump absolutamente ilegais e injustos, e aí estendendo também, né, a ação à Suprema Corte do Brasil, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. E é claro que também, né, nesse mesmo embate junto ao ministro do STF, as questões ligadas às Big Techs, as Big Techs norte-americanas, que estariam também sendo cerceadas, né, do seu direito de atuar no Brasil através de uma intervenção, né, da Suprema Corte brasileira, impondo, né, algumas regras para empresas norte-americanas, incluindo, para além disso, né, estabelecendo também, né, uma queda de braço que vem lá de trás ainda com o Elon Musk, no caso do X, onde o STF determinou a retirada de alguns perfis e que não foi atendido por parte das plataformas norte-americanas. Aí o imbróglio foi criado, né? A gente acompanhou isso à época. A empresa de fornecimento de internet, a Starlink, também de propriedade de Elon Musk, sendo multada para acabar de uma certa forma também suprindo, né, uma demanda que inicialmente por parte do Supremo era para o X, a plataforma, né, de rede social. Isso foi parar na justiça e, sem dúvida alguma, agora acaba sendo motivo também para essas alegações do presidente Trump. Mas, do jeito que a coisa foi tão alargada, né, muitos estão entendendo que essa tarifa de 50% imposta ao Brasil pelo governo norte-americano não seria uma tarifa nos moldes daquelas que vinham sendo aplicadas, né, a outros países. E sim, poderia ser já uma sanção imposta, né, ao Brasil nos moldes mais de uma sanção econômica, essas que a gente vê comumente os Estados Unidos direcionando, por exemplo, ao Irã e também à Rússia, né, nesses tempos de guerra. A resposta do governo federal a partir
das falas do presidente Lula foram as piores possíveis. Não há, pelo menos publicamente, uma intenção aberta ao diálogo. Muito pelo contrário, quando se fala em sentar-se para negociação, na sequência sempre vem uma crítica e também, algo direcionado diretamente ao presidente Donald Trump, quase que de forma pessoal. Em aparições recentes, o presidente Lula até questionou se Donald Trump estava querendo ser o imperador do mundo, o que foi depois rebatido até mesmo pela porta-voz, a chefe de comunicação da Casa Branca, dizendo que Donald Trump, na verdade, tinha sido eleito para governar o que é o país mais poderoso do mundo. As coisas foram piorando. O governo Lula e o próprio Lula também, tentando posicionar o Brasil quase que de forma equiparada, dando a entender que há a possibilidade real de que o Brasil eventualmente venha preparar um pacote retaliatório, usando inclusive a tal lei da reciprocidade e podendo impor medidas também tarifárias contra os Estados Unidos. O fato novo, que acabou ganhando bastante repercussão nesses últimos dias, e só se fala nisso, foi a resposta também mais dura do presidente Donald Trump e do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, na medida que Alexandre de Moraes acabou também, numa medida extrema e bastante questionada do ponto de vista jurídico, pelo menos por muitos especialistas, acabou impondo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem recebido recorrentes manifestações públicas de Donald Trump de apoio e solidariedade, Alexandre de Moraes acabou então impondo a Jair Bolsonaro, que muitos classificaram quase que como uma prisão domiciliar. Bolsonaro foi obrigado a colocar uma tornozeleira eletrônica e também agora está debaixo de várias medidas restritivas, medidas cautelares que o impedem, por exemplo, de se aproximar de embaixadas, de falar inclusive com o seu filho Eduardo e com parentes que estão aqui nos Estados Unidos, tudo em função daquilo que o ministro Alexandre de Moraes acabou classificando como uma articulação de Eduardo Bolsonaro a partir de território norte-americano para minar a soberania do Brasil. Esse discurso ganhou bastante tração, foi reverberado por autoridades do judiciário, também pelo próprio governo executivo e membros próximos a esse governo, falando de forma uníssona que, de fato, Eduardo Bolsonaro estaria prestando um serviço ao país, uma vez que ele estaria adotando a postura de um traidor nacional. Donald Trump não enxergou bem essa ação de Alexandre de Moraes, considerando como uma provocação ao próprio Trump. E as coisas escalaram, Trump chegou a dizer, dentro desse pacote de alegações, desde as questões tarifárias, a questão do judiciário do Brasil, as questões que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, acabou classificando o Brasil como um país que estaria, então, fazendo anúncio de uma guerra pessoal contra Trump e contra os Estados Unidos. A situação ganhou contornos internacionais na medida que alguns países viram também o presidente Donald Trump, numa resposta dura, exigir o cancelamento dos vistos americanos para Alexandre de Moraes, mais 8 ministros do Supremo, além do PGR Paulo Gonet. Uma lista oficial ainda não foi divulgada, mas fala-se que, inclusive, além desses ministros do STF, do PGR Paulo Gonet, também o diretor superintendente da Polícia Federal e o delegado, que também é o responsável por esses mandados de busca e apreensão, tem sido também alguém bastante presente nessas ações
propostas pelo Supremo Tribunal Federal, também teriam tido seus vistos americanos revogados. Além de que todos esses vistos pessoais acabaram sendo estendidos também para familiares próximos, o que vai certamente trazer muito desconforto, porque há informação de que alguns ministros, inclusive, teriam filhos estudando nesse momento, matriculados em universidades norte-americanas, e que com essa decisão teriam que rapidamente deixar o país. Há a possibilidade cada vez mais crescente de que outros países repliquem essa decisão que foi então proferida pelo presidente Donald Trump e impeçam também o ingresso desses agora, sancionados para os seus países, principalmente países da União Europeia e países ligados à OTAN. Uma outra questão que acabou também ganhando bastante força, para além das tarifas, que já são impostas por Donald Trump e que parecem, pelo menos até esse momento, sem solução, uma vez que as questões não estão ligadas apenas ao pacote tarifário que Donald Trump trava também com outros países, mas no caso do Brasil envolve também outras questões e outros pré-requisitos para que essa negociação de fato avance. Há também agora uma iniciativa por parte da OTAN, que foi inclusive expressa pelo comandante da OTAN há poucos dias atrás, falando que os países, e aí nós podemos entender países ligados ao BRICS, onde o Brasil está então dentro do bloco já desde a sua fundação, e que inclusive há poucos dias também, ao sediar a cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, Lula também acabou provocando ainda mais a ira de Donald Trump quando aventou sobre a possibilidade sobre a necessidade do bloco adotar uma moeda específica, paralela, que não fosse o dólar. Mas há sim agora, retornando para falar da OTAN e do pronunciamento que foi feito também pelo presidente da OTAN, a exigência de que países não façam mais negociações com a Rússia, em especial na compra de petróleo e gás. E aí o presidente da OTAN acabou citando nominalmente o Brasil, a Rússia e também a China. Isso, sem dúvida alguma, estaria então numa eventual falha nessa determinação, faria com que o Brasil tivesse que assumir uma tarifação adicional de 100%. Sem falar que Donald Trump já havia falado também algo parecido, de que países que eventualmente ficassem também ainda apoiando Putin nessa empreitada com a Rússia e dando suporte financeiro para que a Rússia tivesse condições também de ainda se manter forte nessa guerra, teria uma tarifação secundária que poderia chegar a 500%. A gente percebe que a situação está cada vez mais tensa. Não há ainda, pelo menos nesse horizonte mais próximo, uma saída. Não vemos nenhum tipo de aceno do próprio governo Lula em sentar para conversar e tentar chegar a um acordo minimamente razoável. E isso, sem dúvida alguma, vai gerar ainda muita preocupação, até porque o presidente Donald Trump deu a entender que esse é só o começo e que novidades devem também ser anunciadas ainda nessa próxima semana, que poderá talvez escalar para uma sanção ainda maior envolvendo o Brasil. Chegou-se a falar até mesmo na possibilidade do cancelamento, na interrupção do serviço de GPS que é utilizado no Brasil e que é de propriedade dos Estados Unidos. Aí seria, na verdade, o caos para o Brasil, que ficaria impossibilitado, inclusive, das ações mais básicas, desde transações bancárias, porque muito se imagina que o GPS seja apenas um dispositivo utilizado, por exemplo, no trânsito, para que as pessoas consigam se dirigir, mas o GPS acaba sendo, na verdade, algo muito maior e que teria implicações
danosas para o Brasil em diversos segmentos. Vamos aguardar, estamos aqui atentos, acompanhando o noticiário. As notícias estão sendo quase que de hora em hora, né, atualizadas. O presidente Trump ainda nesse domingo também fazendo alguns despachos, né, diretamente da Casa Branca. Não há final de semana, né, pelo menos essa é a indicação. E nós vamos certamente acompanhando e trazendo aqui no Opinião América, no nosso canal, se tivermos aí atualizações adicionais sobre tudo isso que nós estamos acompanhando. O Brasil apreensivo, os Estados Unidos também, né, ainda não sabendo como será a reação do Brasil, principalmente, também de outros países que aguardam ainda finalizar as tarifas bilaterais, até porque há também uma corrente de pensamento que cresce cada vez mais dentro do território norte-americano, de que também o próprio cidadão que aqui vive eventualmente terá que arcar com preços mais altos, uma vez que algumas tarifas não cheguem aí a um patamar razoavelmente aceitável do ponto de vista do presidente Trump. Estamos juntos. Quero agradecer demais o carinho da sua audiência, você que esteve conosco durante a Opinião América de hoje. As notícias, que você possa também estar aí dando, né, aquele like, compartilhando o nosso material, se inscrevendo aqui no Opinião América, fazendo comentários. Tudo isso vai ajudar para que o nosso canal siga em frente e vá crescendo cada vez mais. Quero desejar a todos um ótimo domingo, uma excelente semana. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau.